Teseu e os estragos do esquecimento. Era uma vez um jovem de apenas 20 anos que viajava pelas estradas da antiga Grécia. Era bonito, forte e carregava sangue nobre. Seu nome, Teseu. Teseu ia a caminho de Atenas para ser reconhecido pelo pai que nunca conheceu, o rei Egeu. E este homem, cheio de autoconfiança, tinha como objetivo reivindicar o posto que lhe pertencia, o de herdeiro do trono de Atenas. Porque uma revelação recente havia mudado sua vida para sempre. Sua mãe lhe contou o segredo de seu nascimento. Há muito, muito tempo, o rei de Atenas, Egeu, ocupava o trono fazia bastante tempo, mas não tinha um herdeiro para ser seu sucessor. Depois de seu reinado, sua dinastia estava condenada a desaparecer, e isso o rei se recusava a aceitar. Egeu então decidiu falar com os deuses. Eles eram a sua última esperança. Para isso, parte para Delfos, para consultar o oráculo. Em Delfos, ao pé do Monte Parnasso, ficava o maior santuário do mundo que se conhecia até então. Era aqui que a mulher conhecida como Pítia expressava verbalmente a vontade dos deuses. Pítia vivia como reclusa no templo sagrado de Apolo. Alçada sobre um tripé, hipnotizada por fumaça e incenso, transmitia aos sacerdotes as palavras divinas. Egeu perguntou aos deuses quando receberia o seu tão esperado filho. A resposta dada pela Pítia foi enigmática. Não desate a boca do odre, o grande príncipe, antes de chegar a Atenas. Egeu não entendeu o oráculo. Triste e confuso, retornou à sua casa, atormentado pelo enigma. Durante o caminho de volta, parou em Trezena, sem imaginar que seu desejo estava prestes a se tornar realidade. Em Trezena reinava o rei Piteu, um monarca conhecido em toda a Grécia por sua inteligência e também por sua clarividência. Piteu compreendeu imediatamente o que o oráculo de Delfos quis dizer, mas não revelou a Egeu sua interpretação, porque ele teve uma ideia brilhante. Organizou um grande banquete para honrar seu convidado. Deu a Egeu vinho até que ele desmaiasse e colocou a própria filha Etra na cama de Egeu. E assim, através da artimanha de Piteu, Teseu foi concebido. Quando Etra disse a Egeu que estava grávida, o rei ficou muito feliz. Mas também ficou muito preocupado, pois Atenas estava ameaçada por todas as frentes. Tinha muitos inimigos e entusiastas ao trono que fariam qualquer coisa para chegar ao poder, incluindo matar uma criança e acelerar a morte de um idoso. Então tomou uma decisão. Seu filho ficaria em Trezena até que fosse velho e forte o suficiente para ser reconhecido como herdeiro. E assim, mantido em segredo, Teseu cresceu longe das intrigas e das conspirações de Atenas. No entanto, Egeu se perguntou como reconheceria o filho que nunca conheceu quando chegasse a hora de recebê-lo em Atenas. Egeu deixou a Etra o que os gregos chamavam de símbolos. Objetos que permitiriam a Egeu reconhecer Teseu como seu filho legítimo quando a hora chegasse. Estes objetos eram sua sandália e sua espada.
Egeu enterrou as peças debaixo de uma pedra, que só o seu filho, o futuro Teseu, seria forte o suficiente para levantar sem ajuda. Dezesseis anos se passaram. Teseu havia se tornado um homem belo, forte, educado, corajoso, impetuoso e, como todos os jovens de sua idade, fascinado pelos feitos dos grandes heróis gregos. Desenterrou no lugar indicado pela mãe a sandália e a espada de seu pai. Se preparou para deixar Trezena e abraçou sua mãe pela última vez. Hesitou por um momento, mas ela decidiu fazer uma confissão. Revelou a Teseu a verdade sobre sua origem. O motivo pelo qual Piteu enganou Egeu para dormir com sua filha Etra foi porque ela havia sido recentemente estuprada por um dos amantes mais infames do Monte Olimpo, o deus Poseidon. Poseidon, um dos deuses mais poderosos do Olimpo, era o irmão de Zeus. Quando os deuses gregos dividiram o mundo, Poseidon recebeu o reino dos mares e oceanos. Poseidon levava o tridente que fincou tanto no mar como em terra firme. Era o deus das tempestades e dos terremotos. Era o deus conhecido como o agitador da terra. Encarnava a raiva, a desordem, o perigo e a violência. Alguns dias antes de ir para a cama com Egeu, a jovem Etra foi conduzida até Poseidon por uma deusa que apareceu para ela em seus sonhos. Uma deusa que jamais recebia uma recusa. A deusa Atena. Atena e Poseidon. A deusa da guerra e o deus das tempestades. Sempre discutindo e lutando, os dois não se suportavam nem por um instante. Como um sinal de paz, Atena, não sem segundas intenções, entregou a pobre Etra ao apetite sexual de Poseidon. Teseu, portanto, foi o fruto das relações entre Etra, Poseidon e depois com Egeu, o que significou que Teseu era filho do deus e do rei. Essa dupla paternidade deu a Teseu uma identidade quase perfeita. Sua ascendência divina explicava sua força sobrenatural e justificaria suas proezas e conquistas posteriores. Sua origem real lhe dava legitimidade política, um trabalho a cumprir, um destino político a ser realizado. Teseu deixaria Trezena e sua primeira aventura seria em busca de sua identidade. Para chegar a Atenas, havia duas rotas. A mais segura seria pelo mar, e outra muito mais perigosa, que era pela estrada. A estrada atravessava a Grécia passando pelo Istmo de Coríntio, através de montanhas íngremes e caminhos rochosos. Mas, acima de tudo, durante anos, o perigo provinha de monstros e bandidos que aterrorizavam a área. Teseu decidiu ir pela estrada e desafiou, uma por uma, todas as criaturas perigosas que cruzaram o seu caminho. Sua maior vitória foi sobre o impiedoso Procusto,
um bandido infame que prendia os transeuntes a um leito. Um leito que era grande demais ou pequeno demais para eles, e trabalhava para fazê-los se encaixarem nele, esticando os membros se o leito fosse grande ou cortando as extremidades se fosse pequeno demais. Na vitória, Teseu aplicou o mesmo castigo que Procusto havia dado às suas vítimas. De certo modo, Teseu aplicou a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Procusto definharia no mesmo leito que havia reservado aos viajantes. Ele foi cortado para caber nele. Como efeito secundário, hoje em dia utiliza-se a análise de Procusto para fazer a escala uniforme de qualquer coisa que não se encaixe perfeitamente a um molde. Finalmente, Atenas. As histórias sobre os feitos de Teseu se espalharam e as sandálias e espada do jovem corajoso foram reconhecidas por seu pai. Aqui, o rei e o herdeiro, Egeu e Teseu, finalmente se unem. Mas será que esse foi o final feliz? Na verdade, não. Porque Atenas estava sob ataque da maior potência marítima da época. Creta. Creta, que era reinada pelo rei Minos. Minos derrotou Atenas e exigiu que a cada ano 7 garotos e 7 garotas fossem sorteados e enviados a Creta para serem devorados por um terrível monstro. O Minotauro. O Minotauro, uma fera monstruosa com a cabeça de um touro e o corpo de um homem. O Minotauro foi fruto da inimaginável união entre a esposa do rei de Creta, Pasífa, e um touro branco enviado pelo deus do mar, Poseidon. A pobre Pasífa não teve culpa por essa união tão bestial. Ela foi vítima da vingança dos deuses por um erro cometido por seu marido, o rei Minos. Para provar aos seus irmãos que Poseidon o protegia, Minos pediu ao deus que lhe presenteasse com um touro branco como a espuma das ondas e prometeu sacrificá-lo em honra a Poseidon. Poseidon entregou o touro branco. Mas quando Minos se deparou com um animal tão lindo e tão puro, não teve coragem de sacrificá-lo. Poseidon, furioso, amaldiçoou a esposa de Minos, a rainha Pasífa, com um feitiço de amor. Pasífa se apaixonou loucamente pelo touro branco e fez de tudo para copular com ele. Foi a partir dessa monstruosa união, fruto da ira de um deus, que nasceu o touro de Minos, a besta conhecida como Minotauro. Minos queria esconder o adultério escandaloso cometido por sua esposa, e para isso prendeu o Minotauro em um labirinto, no qual se tornou prisioneiro e soberano. E assim o Minotauro cresceu longe da atenção de Creta. Mas o monstro precisava se alimentar. E depois de derrotar Atenas, Minos exigiu que o preço da derrota fosse a carne humana. Teseu, encorajado por suas primeiras vitórias, prometeu livrar Atenas desse flagelo. Quando os emissários de Minos chegaram, como faziam anualmente, para recolher a dívida, Teseu apareceu e, para a surpresa de todos, se ofereceu para ir a Creta. Egeu tentou convencer o filho a desistir da missão, mas Teseu se recusou e partiria para lutar contra o Minotauro. E assim foi. Mas Egeu lhe pediu uma coisa: que o barco partisse com uma vela preta como sinal de luto. E se retornasse vivo, o barco deveria portar uma vela branca. Todos os dias, Egeu subia a montanha mais alta para aguardar o regresso de seu filho. Teseu, animado e cego,
pela certeza de sua vitória, concordou com o pedido de seu pai. Ao desembarcar em Creta, foi apresentado ao rei Minos. Com os outros atenienses, desfilou até o rei e sua corte. E logo chamou a atenção da filha de Minos, Ariadne. Ela imediatamente ficou encantada pelo lindo Teseu. Foi amor à primeira vista. Ariadne, a linda filha do rei, implorou ao pai que poupasse a vida do jovem pelo qual ela se apaixonou. Minos se recusou. O jovem era ateniense acima de tudo e, portanto, um inimigo. Teseu também se apaixonou por Ariadne, mas se recusou a desistir de seu plano. Revelou o motivo e sua vinda a Creta para Ariadne. Entraria no labirinto para lutar contra o Minotauro e tinha certeza de sua vitória. Ariadne não duvidou da força de seu pretendente, mas revelou que ele estava entrando em uma armadilha. O jovem havia se esquecido de um pequeno detalhe. Entrar no labirinto era fácil. Sair dele era muito difícil. O labirinto superava a genialidade de qualquer outro que existisse no mundo. Foi projetado e construído pelo maior arquiteto de seu tempo, Dédalus. Dédalus elaborou um labirinto ensandecedor, com passagens sem saída por todas as partes, desvios e caminhos falsos. Cada caminho era uma armadilha e cada saída uma mera ilusão. O labirinto era um desafio insuperável. Ninguém nunca tinha saído vivo dali. Teseu ficou perturbado. O seu plano se reduziu a cinzas. Em nenhum momento havia considerado o desafio de como sair do labirinto. Apenas um homem tinha a resposta: o próprio Dédalus. Ariadne o procurou e implorou que revelasse o segredo do labirinto. Comovido pelo amor que a princesa sentia por Teseu, o arquiteto disse que só havia um jeito de sair, registrando o caminho pelo qual havia entrado. Entregou a Ariadne um novelo de lã que ela devia segurar na entrada do labirinto. Teseu deveria desenrolar o novelo conforme adentrasse o labirinto, e depois de encontrar e matar o Minotauro, se conseguisse, ele enrolaria o novelo novamente para encontrar a saída. Ariadne entregou o novelo a Teseu sob uma condição: que a levaria a Atenas com ele quando tudo tivesse acabado. Não estava apenas prestes a trair o seu pai, mas também a sua pátria. Teseu fez a promessa e entrou no labirinto. Ele caminhou e caminhou pelo que pareceu uma eternidade. E de repente, ouviu a respiração ofegante do Minotauro. E logo ficou cara a cara com o monstro. Depois de uma sangrenta batalha, o Minotauro foi abatido. Teseu enrolou o novelo de Ariadne até que encontrou a saída. Ele imediatamente libertou seus compatriotas atenienses e fugiu com Ariadne. Mas uma nova ameaça pairava sobre os jovens apaixonados. Apesar de ser filho do Poseidon, Teseu havia acabado de matar o Minotauro, uma de suas criaturas. E ofender um deus como Poseidon não passa impune. No porto de Naxos, Ariadne desembarcou em terra, momento esperado por Poseidon
para criar uma violenta tempestade. Teseu precisava agir rapidamente. Ou ele fugia da tempestade, ou desembarcava para procurar Ariadne sob o risco de o navio ser arremessado contra as pedras costeiras. Mas Atena interveio antes. Implacável, a deusa patrona dos atenienses ordenou que Teseu zarpasse para que o navio não afundasse e deixasse Ariadne para trás e se esquecesse dela. O destino dele estava escrito em outro lugar. Assim, Teseu abandonou Ariadne. Ao obedecer Atena, deusa da guerra, mas também da razão e da sabedoria, Teseu quebrou sua promessa por um motivo maior, como disse Atena. Teseu partiu para cumprir o seu destino de ser rei, deixando na ilha de Naxos a filha de Minos, que acreditava ter traído seu pai e sua pátria. Ariadne, depois de ser abandonada por Teseu, logo foi consolada pelo deus Dionísio, uma estratégia da deusa Atena. Enquanto isso, em Atenas, o velho rei Egeu continuava a subir todos os dias a colina que tinha vista para o mar. Todos os dias observava o horizonte na esperança de ver o barco que traria o seu filho. Mas foi em vão. O mar estava deserto. Até que um dia, um barco. Egeu esperou que a embarcação se aproximasse para ver a cor da vela. Imediatamente reconheceu o barco que pertence a seu filho e ele carregava uma vela preta. Teseu estava morto. Tomado pela dor, Egeu se joga ao mar. Este mesmo mar que hoje leva seu nome, o Mar Egeu. Porém, Teseu estava vivo. Mas, tomado pela alegria de voltar para casa, ele se esqueceu de sua promessa de içar uma vela branca. Ao desembarcar em Atenas com seus compatriotas, Teseu se deparou com uma cidade que, ao invés de estar feliz com o seu retorno, estava tomada pela tristeza. Sim, ele havia salvado Atenas das terríveis garras do Minotauro, mas o rei da cidade estava morto. Observemos esta escultura do herói que ganhou a batalha e retornou à casa para se tornar rei. Teseu foi vitorioso, com certeza. Mas a que preço? Teseu representa o descuido. O homem forte que usa apenas a força, mas não a mente. O homem que se esquece de suas promessas. O que surpreende na trajetória de Teseu é que tudo que ele conquistou veio com consequências terríveis. A grandeza no mundo grego vem sempre acompanhada de uma gama de acontecimentos trágicos que recaem sobre o herói, sua família e seus compatriotas. A culpa foi dele? Sim, sem dúvida. E Teseu sabia disso. Ele precisou viver todas essas experiências para finalmente entender que força e astúcia não são suficientes. Assim que compreendeu seus erros, Teseu, que chegou a virar rei, unificou as cidades, instaurando a justiça e a paz, e devolveu o poder ao povo, fundando um novo regime, que se chamava democracia. E logo se exilou em um lugar onde não seria encontrado. Sem dúvida, havia entendido finalmente quais os estragos que o esquecimento
pode causar para aqueles que se deixam dominar por ele.